Novamente de pé. E nós vamos ler lá no Salmo 32. Por enquanto, apenas um versículo. Salmo 32, nós temos Bíblia lá atrás. Apenas o versículo 7. Todos aí? Diz assim a palavra do Senhor: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Deus querido e amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, pelo teu Santo Espírito. Obrigado porque sabemos que o Senhor, meu Pai, já está ministrando nos nossos corações. Somente o teu Santo Espírito tem liberdade de agir no nosso meio. Que seja repreendido toda a força contrária, tentando impedir a pregação da palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te pedimos, guarda a entrada, o estacionamento lá em cima, nos cerca com a tua guarda e proteção, e nós choramos em nome de Jesus, que todos digam amém, e graças a Deus. Podeis sentar. Versículo que saltou o meu coração: Deus é o nosso esconderijo. O Senhor é o nosso esconderijo, e diz esse pequeno versículo: tu me preservas da tribulação e me cercas de quê? De alegres cantos de livramento. É possível cantar e adorar a Deus no meio do caos? A palavra do Senhor diz que nós passamos por lutas, sim. Nós passamos por várias tribulações. Mas o Senhor é o nosso esconderijo. Nele nós podemos descansar no meio a tudo isso que temos vivido. Por quê? Por que isso é possível? Porque o Senhor é conosco. Porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ai de nós se não fosse o Senhor. E quando nós começamos a refletir que nós temos essa proteção e essa guarda de Deus na nossa vida, algo precisa arder no nosso coração: a gratidão a Deus. Agradeça ao Senhor aí do seu lugar, porque Ele é o teu esconderijo, ou seja, você pode se esconder no meio de tudo isso que o mundo está passando. Nós temos no Senhor uma morada celestial, reservada, porque tudo vai passar. O que não passa é a palavra. Tudo isso que estamos passando de muitas lutas, e talvez você aí na sua casa, querendo estar aqui e por algum motivo não pôde estar e está nos assistindo, a bênção do Senhor está sobre a sua vida e a sua casa também. O Senhor é aquele que guarda o seu povo. O Senhor é aquele que nos esconde no meio de situações de grande tribulação. Ele está conosco, Ele está presente, e me cercas de alegres cantos de livramento. Agradeça ao Senhor pelos livramentos agora. Será que nós temos noção daquilo que o Senhor está nos inspirando na reflexão de hoje? Cantos de livramento. Cantos de livramento. Situações que o Senhor tem nos livrado, irmãos. Situações que Deus tem permitido, mas da medida dEle. A medida dEle, nada além daquilo que está na medida dEle. Por quê? Porque Ele é soberano e cuida de nós.
E quando fala de cantos, fala de uma expressão nossa, do nosso coração para com o Senhor. Cânticos. Cante. Na sua casa você experimenta isso? Talvez aí no seu lar, você que não pôde vir à igreja. Faça aí do seu lar o mesmo ambiente que nós aqui conseguimos pela graça de Deus fazer, porque temos a ajuda dos instrumentos. De uma certa forma estamos aqui juntos, amém? Mas cantos de livramento, agradeça ao Senhor por todos os livramentos. Olha, e não é somente pandemia não, isso é apenas uma vírgula na história, mas de toda a nossa jornada, toda a nossa vida, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo digno de receber honra, glória, louvor e adoração. O Senhor está aqui, e hoje Ele quer nos tocar, nos abençoar, como nós cantamos, mas que na sua vida você esteja cercado de alegres cantos de livramento. Muitos, debaixo da permissão de Deus, estão passando um momento muito difícil, muito mesmo, não só a saúde, mas financeiramente, porque muitas coisas foram abaladas, não é verdade? Mas o Senhor continua sendo refúgio, o Senhor continua sendo nosso esconderijo, o Senhor continua no governo de todas as coisas, o Senhor continua tocando em nós, e Ele quer sempre ações de graças do seu povo. Esse Salmo de Davi, eu separei apenas esse versículo para uma reflexão inicial, porque ardeu no meu coração isso. É possível nós vivermos alegres no meio do caos, satisfeitos com o Senhor no meio de tudo isso? Como a igreja tem se comportado, como eu e você? Quais são as nossas reações diante de uma pressão? Porque depois que passar, você vai olhar para trás e falar, poderia ter sido mais fiel e glorificado mais a Deus, não é verdade? Eu poderia aproveitar o momento da angústia e falar, eu sei que o meu Redentor vive. Mas muitos, e nós precisamos orar uns pelos outros, porque nós precisamos da força do Senhor no momento de muita luta. Porque muitos fraquejam sim. Muitos começam a falar aquilo que não agrada ao Senhor. Começam a deixar de reconhecer que o Senhor é bom, como nós falamos ontem para quem participou de uma breve reflexão que eu tive a oportunidade de participar. O Senhor é bom, o Senhor é digno de louvor, o Senhor está presente em todo o tempo, e nós falamos no Salmo 34 ontem, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, independente da situação. Salmo 34, versículo 1. Em todo o tempo, louvando e adorando e glorificando a Deus. É o desejo do Senhor para com o seu povo. E devemos sim orar e pedir, Senhor, tem misericórdia. Apressa-te, Senhor, em nos socorrer. Mas esse Salmo de Davi, o 32, ele fala de uma bem-aventurança, ou seja, de uma felicidade, não somente por um livramento de uma situação, mas principalmente um livramento de condenação. Quando nós recebemos de Deus o perdão, quando nós recebemos do Senhor o toque dEle, apagando da nossa vida aquilo que traz a morte. E aí acompanhe comigo, desde o início do Salmo, onde Davi registra, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade
e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas o versículo 5 fala de algo que hoje nós precisamos fazer novamente diante do Senhor. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quantas vezes nós chegamos à casa do Senhor com o coração pesado, com algum tipo de acusação, principalmente em dia de ceia, porque nós temos a reverência de participar da ceia examinando a nossa vida diante do Senhor. Enquanto eu estiver pregando a palavra, faça isso, a minha recomendação, porque isso está na palavra, de nós avaliarmos a nossa vida, sabendo sempre que somos bem-aventurados pelo perdão que recebemos de Deus, pelo perdão que recebemos do Senhor. Você já foi impactado quando você chegou na igreja e tinha a mesa do Senhor? Eu já passei por isso. Ih, Senhor, é a ceia, deixa eu me consertar contigo. Bom é esse pensamento de se consertar com o Senhor e não rejeitar os elementos, de participar sabendo que é o cálice da bênção que daqui a pouco nós estaremos recebendo, e você já tem aí, na verdade, na sua frente. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Agradeça ao Senhor agora pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus. Agradeça ao Senhor pela obra dele na cruz do Calvário. Agradeça a Deus porque nós estávamos no caminho de morte e o Senhor nos resgatou. Nós não tínhamos como nos salvar. Ele nos resgatou. Ele nos transportou. Ele nos deu um grande livramento. Cante esse grande livramento. Cante sempre esse grande livramento da obra do Senhor aplicada em nós, através da fé que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E se você hoje, ao refletir sobre a sua vida, você aí na sua casa refletindo sobre a sua vida, identificar por obra do Espírito, porque é Ele que convence as nossas vidas do pecado, da justiça e do juízo, mas é uma oportunidade de nós examinarmos a nossa vida diante da mesa do Senhor com alegria, com alegria. Depois da ceia, os discípulos cantaram com Cristo um hino, está na palavra, cantaram o cântico. Deus quer ouvir o cântico do seu povo, lábios que confessam o nome dEle. Bênçãos do Senhor são derramadas no momento dessa comunhão com Deus, dessa confissão, desse arrependimento, e diz aí o versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Abri o coração diante do Senhor, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Abra o seu coração, nesta reunião, aí na sua casa, e oferte a sua própria vida ao Senhor, e fala, Senhor, eis-me aqui, eu te pertenço. Você diz isso mais uma vez, e você promete, diante do Senhor e da igreja, que você vai fazer isso para todo sempre, dizendo, Senhor, eu te pertenço, a minha vida é tua, a minha casa é tua, aquilo que eu tenho é teu, Senhor, tudo está nas tuas mãos, tudo está nas tuas mãos, como a amada Letícia falou, né? É o Senhor que vem a reinar, que o Senhor reine aqui nesse lugar, na tua vida, na minha vida, e quando nós estamos diante dEle, nós precisamos nos lembrar, Senhor, eu quero me derramar diante da tua presença. Diz assim, versículo 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. O Senhor nos amou primeiro, tocou em nossas vidas, e a partir de então, temos encontrado o Senhor diariamente.
esse encontro diário com Deus. Quando estiver logo o amanhecer, procure separar esses momentos iniciais do dia. Que maravilha, se você ainda não experimentou isso, nem que seja por um pouco de tempo, mas separe, e fala: Senhor, eis-me aqui, abra o seu coração para o Senhor. Durante o dia, procure se aproximar mais do Senhor, da intimidade com Ele. Diz a palavra do Senhor: em tempo de poder encontrar-te, através das súplicas. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Por quê? Porque o Senhor é o nosso esconderijo. Aleluia. Então significa que existem momentos que as águas vão começar a encher. E o que fazer? Reclamar? Não, glorificar. Não perca a oportunidade de ser fiel a Deus em todo o tempo, de engrandecer o Senhor em todo o tempo. Diz a palavra do Senhor: quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Versículo 7, que nós lemos no início: tu és o meu esconderijo, tu me preservas. O Senhor tem preservado a tua vida, agradeça a Deus por isso. O Senhor tem preservado a tua vida e a minha vida. Muitos começam a caminhar e deixar isso influenciar os seus pensamentos, e começam a frear na caminhada, porque sentem a pressão daquilo que nós temos vivido, sendo presencial ou não. Faça a obra de Deus, amém? Mas esteja ativo sempre, procure estar na obra, porque Ele é digno de receber. Ele é o nosso esconderijo, Ele tem te preservado. E cante louvores ao Senhor em todo o tempo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará nos meus lábios sempre. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Versículo 4 do Salmo 34 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Pessoas amedrontadas, estão se sentindo coagidas, estão começando a encurvar diante das situações, ao invés de se encurvar diante do Deus Todo-Poderoso que nós cantamos. Este é o nosso Deus. E pessoas começam a ficar distantes da comunhão com o Senhor e também do corpo de Cristo. Muitos não estão podendo, mas perdem até o desejo de se esforçar no virtual para estar juntos, para se alimentar da palavra. Precisamos receber de Deus instrução a cada dia. E a palavra do Senhor, continuando a leitura, diz assim, que Deus dá instrução e ensino. Você precisa de instrução de Deus? Todos nós. Você precisa de direção de Deus? Olha o que diz o versículo 8. Grave isso no seu coração. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Aleluia. E sob as minhas vistas te darei conselho. É assim que Deus faz conosco. Ele nos observa e Ele nos dirige. Ele sabe a nossa resistência. Uns têm uma resistência diferente do outro. Deus sabe. E Ele sabe pesar a medida para cada um de nós. Com um pano de fundo, a graça de Deus que tem nos sustentado. A maravilha do Senhor que está no nosso meio. E pessoas que começam a querer resistir à direção de Deus. Olha o que diz o versículo 9. Um conselho aqui: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Não seja assim. Abra o teu coração e apresente a tua vida
Apresente sempre a tua vida diante do Senhor, sem reservas. E olha o versículo 10, amados. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Agradeça a Deus pela misericórdia, porque nós temos o Senhor, que é o nosso esconderijo. A misericórdia do Senhor nos assiste. Só que um dia nós estávamos lá, então interceda por esses, como um dia alguém intercedeu pela minha vida e a sua vida. E fala: Senhor, tenha misericórdia, porque o sofrimento vem. Jesus disse isso, que o sofrimento viria. No mundo, nós passamos por isso. Mas ao mesmo tempo, Ele nos exorta a termos um bom ânimo. E ontem, na reunião, para quem pôde participar da apresentação da juventude, a gente pôde perceber como faz bem apenas olhar, não é, Vânia? Nós comentamos isso. Só em olhar virtualmente já somos renovados no amor de Cristo entre nós. Sempre procure de alguma forma estar perto, estar junto, nem que seja virtualmente, mas procure ter essa comunhão, procure buscar isso. E diz que aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Você confia em Deus? Você confia que o Senhor está cuidando da sua vida? Que nada acontece fora da permissão de Deus na nossa vida? Nós que estamos procurando compreender a vontade do Senhor, andar na presença de Deus. E ele termina um versículo falando de alegria. O versículo 11, ele diz o quê? Alegrai-vos no Senhor. Que é isso, pastor? Davi não vivia o Covid. Eu não tenho alegria em usar máscara, não. Você tem? Se você tiver, vamos fazer um gabinete. Eu não tenho alegria de ser impedido de estar mais perto de alguém, por amor até, né? Porque hoje você mostra amor preservando aquela pessoa. Deus tem permitido acontecer por vários irmãos. E diz a palavra do Senhor: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Alegrai-vos no Senhor. Paulo lá em Filipenses 4:4 fala o mesmo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É no Senhor que nós temos alegria, e essa alegria nos dá força. É nele que nós temos alegria, essa alegria nos faz prosseguir para a segunda-feira, amanhã. Essa alegria que nós temos em Deus, que alegria, cânticos de louvores, pelo grande livramento que o Senhor nos deu, porque nós estamos caminhando para a morte, e Ele nos deu vida. Hoje, nós temos a oportunidade de fazer em memória dEle, o grande amor do Senhor demonstrado na cruz. O grande amor do Senhor demonstrado na cruz do Calvário, e nós podemos hoje celebrar com alegria, reverência, com temor, examinando a nossa vida, mas sabemos que o Senhor é que perdoa as nossas iniquidades, porque bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Agradeça ao Senhor, porque nós recebemos o perdão, amados. Quando eu começo a pensar da onde Deus me tirou, aonde eu estou e para onde eu estou indo, eu não tenho outra coisa a não ser agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Por isso a palavra do Senhor fala, né? Para nós considerarmos isso na nossa vida. Da onde Deus nos tirou e onde nós estamos hoje. Com instrução do Espírito de Deus, os ensinamentos do Espírito de Deus dizendo o caminho que devemos seguir. Que caminho é esse? É Cristo, porque Ele é o caminho.
Ele é a verdade, Ele é a vida. Talvez você esteja com algo endurecido no teu coração, em alguma área da sua vida. Não faça isso. Que não seja necessário freios e cabrestos para você receber direção. Não. Faça com o coração entregue o teu coração. Se o coração abrir diante dele, como aquele louvor antigo, e a alma se derramar, hoje é mais uma oportunidade que nós temos de abrir nosso coração, amém? De colocar a nossa vida diante de Deus, de examinar a nossa vida, de agradecer a Deus por tudo que Ele é o nosso esconderijo, agradecer a Deus porque Ele nos preserva em tudo que passamos de tribulação, Ele está ali conosco, porque muitos começam a pensar que Deus me abandonou. O Senhor não pode estar atento à minha vida, porque está acontecendo uma coisa atrás da outra, e nada parece que tem solução. Não deixe isso entrar no seu coração, porque Ele está cuidando da tua vida, Ele cuida da igreja, Ele cuida da tua casa, da tua família, das tuas finanças. Ele sabe que você precisa do pão, Ele sabe que você precisa da roupa para vestir, Ele sabe de todas as coisas, e esse Deus que sabe todas as coisas, Ele não muda, Ele é imutável. O louvor nos lembra desse atributo do Senhor, Ele não muda, Ele é incomparável. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Salmo 27, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele é o Senhor da tua história e da minha história. Não deixe o medo dominar o teu coração, paralisar você até ao ponto de você começar a frear a obra do Senhor. Ele continua sendo o mesmo, Ele que continua guardando a igreja, Ele que continua pelejando as nossas pelejas, Ele que continua à frente, Ele está à frente. Para chegar até as nossas vidas, passa pelo Senhor primeiro. Ele está à frente, Ele está dos lados, Ele está na retaguarda. Por quê? Porque Ele te cerca o tempo todo. Ele te cerca o tempo todo. Mal nenhum chega à nossa vida sem antes o Senhor falar, isso pode, como foi com a vida de Jó. Isso é permitido, isso não. Quando Deus fala, isso não, acabou, isso não vai acontecer. Mas quando o Senhor dos altos céus diz o amém, acontece, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando Deus determina algo, porque quem determina é o Senhor. E esse mesmo Salmo, no versículo 3 diz, Salmo 27, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Você confia no Senhor? Você confia no Senhor mesmo? A palavra do Senhor diz isso. Ele é o nosso esconderijo. Ele é o Senhor da nossa vida. Examine-se agora, antes da ceia, e a boa notícia é que eu botei bateria no meu relógio. Que às vezes eu fico com dificuldade de ver ali. Está certo agora a hora lá, né? Coisa boa, né, Marcelo? Mas é o momento de nós refletirmos na palavra do nosso Deus, sabendo que Ele perdoa os nossos pecados, quando nós nos arrependemos e confessamos. Eu chamo o grupo de louvor. Eu chamo o grupo de louvor.
Primeiro um louvor da ceia e depois algo que vocês já tocaram, que o Senhor colocar no coração da amada Letícia. Estamos fazendo isso em memória dele, amém? Da obra de Cristo na cruz do Calvário. Vai preparando aí para participar. Se você está sem um elemento, faça um sinal que nós vamos levar até você. Mas se você já tiver, vá abrindo para ficar com o pão em mãos. Nós temos o perdão, nós temos o livramento, nós temos a obra de Cristo na nossa vida, nós temos o esconderijo, nós temos o Senhor e Ele é soberano, todo-poderoso, perfeito e fiel e não falha. É Ele que conduz a igreja, é Ele que dá ensinamento, é Ele que dá instrução. É Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Senhor que está presente aqui, incomparável ao nosso Deus, não há outro como o nosso Senhor. Quando nós chegarmos na glória, o único mérito que poderemos apresentar é a obra de Cristo na cruz. A obra do Senhor na nossa vida, fazendo toda a diferença. Agradeça ao Senhor pelo pão. Podemos louvar o hino de ceia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha Vai examinando a tua vida vida diante do Senhor. Jesus, esse é o teu sangue. Vai reconhecendo a graça de Deus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados. É a obra do Senhor. Agradeça a Deus. Que nos Ele restaura todos os dias. restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diz a palavra do Senhor. Jesus com seus discípulos na Santa Ceia. Que bênção. Você pode imaginar isso? Eu gostaria de estar lá. Quem gostaria de estar nesse momento ali junto com os discípulos? Jesus, a mesa. Já imaginou? Pois é. Pela fé nós estamos juntos hoje. É fé. Você crê nisso? Que nós podemos desfrutar da mesma bênção que eles estavam ali, a mesma presença de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Agradeça ao Senhor. O corpo do Senhor, moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agradeça porque ele foi fiel até a morte, morte de cruz, tendo toda a autoridade para descer da cruz,
mas Ele pensava em mim, pensava em você. O Senhor sofrendo ali na cruz do Calvário, Ele não desistiu e falou: não, eu vou para a glória, eu vou desaparecer agora. Ele não fez isso. Ele permaneceu na missão, por amor. E hoje nós temos o perdão. Que você agradeça ao Senhor, que você glorifique ao Senhor por esse grande livramento. Muitos crentes não têm a noção exata do grande livramento. Grande mesmo, livramento. Por quê? Porque é eterno. O livramento da perdição é eterna. Nós somos livres. Nós somos livres para adorar. Nós somos livres para poder bendizer ao Senhor. E o que nós temos a fazer? Nós temos a agradecer a Deus. Agradeça ao Senhor. Eu não sou melhor do que nenhum ímpio que está lá fora. Em nada, eu sou igual. Eu sou pecador, salvo pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Não tem mérito nenhum em mim, é a graça do Senhor. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios recebidos. Nós não temos como retribuir a cruz. Nós não temos. Mas nós podemos carregar a nossa cruz e seguir Jesus, amém? Nós podemos fazer isso sim. Por quê? Porque o Espírito Santo nos fortalece para isso. Ou seja, a obra completa do Senhor. Senhor, obrigado por esse pão que representa o teu corpo. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Te agradecemos porque somos livres, somos salvos. Obrigado pela salvação. Queremos anunciar esse momento da ceia até a volta do Senhor Jesus. Aleluia. Porque o Senhor mesmo nos orienta na tua palavra para anunciarmos o Senhor Jesus até a sua volta. E nós já agradecemos, Senhor, e te pedimos: perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor. Purifica-nos neste momento. Limpa-nos, Senhor. Nós abrimos, entregamos aquilo que é mais precioso para as nossas vidas agora. Nós queremos apresentar ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber. Comamos todos em gratidão e louvor. Aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue. Separe agora o cálice da bênção. Nada além do sangue. Cuidado quando você for abrir. Separe o cálice da bênção para podermos participar. E diz a palavra do Senhor: a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, então faça o mesmo. Você que está com o cálice em mãos, faça como Jesus. Ele deu graças ao Senhor. Faça o mesmo. Se o próprio Deus, Emanuel, deu graça, o próprio Deus deu graças, o próprio Senhor deu graças. Então agradeça. E diz: tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Glória a Deus. Oh, bênção do Senhor. Por isso que é o cálice da bênção. É o cálice que nos faz cantar pelo livramento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer isso? Louvado seja o nome do Senhor. Aí na sua casa, diga: louvado seja o nome do Senhor. 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 Glórias e glórias e glórias ao nosso Deus.
A Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Santo dia ao nosso Deus. Lembra que eu falei, perguntando se você gostaria de estar ali junto com os discípulos? Pois é. Novamente eu digo, pela fé nós estamos aqui com Jesus. Você acha que Jesus deixa de participar de um momento como esse? Ele mesmo instituiu, Ele mesmo se entregou, Ele mesmo subiu a cruz, Ele mesmo deixou alguém colocar na sua cabeça uma coroa de espinho. Ele permitiu. E agora no banquete Ele também está presente, porque Ele não deixa de comparecer. Aliás, Deus é onipresente. Jesus está em todo tempo, em todo lugar. E mais ainda, nós cremos que o Senhor habita em nós. Não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Que bênção, irmãos! Jesus vive em nós. Que maravilha! Jesus vive em você. Oh, glória! Jesus vive mesmo em você. Aí você fala assim, mas eu sou cheio de erro, de pecado. Pois é, mas Ele não olha para isso, aleluia. É porque o sangue foi derramado. E nós podemos entrar na presença dEle em louvor e adoração. E dizer, glorificado seja o nome do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do momento da comunhão com Deus na Santa Ceia. Nada, absolutamente nada. É o momento da igreja com o Senhor, do Senhor com a igreja, aleluia. Agradeça pelo sangue. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bebamos todos. Aleluia. Louvor que vocês cantaram no início. Deus é incomparável. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de nós finalizarmos, nós vamos cantar mais uma vez os louvores que foram cantados no início, mas agradeça ao Senhor pela obra dele na sua vida. Agradeça ao Senhor mesmo, todos os dias, pelo grande livramento. Pelo grande livramento. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Oh, glória a Deus. Pode cantar. Pensa esse louvor. A letra desse louvor fala muito aos nossos corações, não é verdade? Se derrame aí na presença de Deus enquanto nós estamos cantando, porque o Senhor falou no meu coração sobre um trecho em Isaías para ler ainda hoje, no meio desse cântico. Quem é como o Senhor? Nome infalível, oh glória a Deus. Ele não nos abandona. Rodrigo, Deus é contigo. Marcelo, Deus é contigo. Vânia, Deus é contigo. Pastor Reinaldo, Deus é contigo. Carol.
amados do Senhor, ouça a palavra do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfo o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Ninguém. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na eis que as nações são consideradas por ele como diz a palavra do Senhor: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou do que Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É a palavra do Senhor: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo do Santo. Diga: o Senhor é santo, o Senhor é santo. Levantai, preste bem atenção, os seus olhos, você que tem andado cabisbaixo, a pressão de tudo isso que temos vivido. Olha, Deus está dizendo para você mudar a tua visão, levantar a tua fronte, porque diz a palavra do Senhor: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande. E muitos estão dizendo que esse versículo aqui está registrando. Porque dizes, porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido. Ó meu Deus, como se Deus estivesse distraído, como se Deus não estivesse te observando. As vistas do Senhor estão sobre nós, a bênção do Senhor está sobre nós, e Ele nos dá conselho, ensinamento e direção. E diz a palavra: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Aí vem aquilo que eu creio que o Senhor reservou para esse final, que é nos dando força para a caminhada, porque diz o texto sagrado: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens ficam
Esse é o Senhor que nós estamos aqui anunciando. Mais uma vez louvando ao Senhor. Como um trovão. Como um trovão. Esse é o nosso Deus. Impetuoso e poderoso e grandioso. Ser cheio da presença do Senhor. Ser renovado na presença do Senhor. Adora ao Senhor. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós? Quem será contra a igreja, contra nós? Deus é conosco. Nada pode nos separar do grande amor do nosso Deus. Será tribulação que vai te separar? Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome? Não. Nudez? Não. Perigo? Covid? Não. Tudo isso nós somos mais que vencedores. Deus nos ama e a prova da certeza que o amor do Senhor derramado na cruz do Calvário está sobre a nossa vida. Porque eu estou bem certo, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse mesmo capítulo é registrado pelo apóstolo Paulo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nada pode se comparar. Fica firme no Senhor, meu irmão. Fica firme no Senhor, minha irmã. Continue adorando com cânticos de livramento. Agradeça a Deus pelos livramentos. Coloque a tua vida no altar constantemente. Viva para Ele. Adore a Ele. Ele é digno, amém? Mais um pouquinho. Ele está na tempestade. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Tudo passa. Teu trono acima está. O trono do Senhor está acima. Teu nome Oh, glória a Deus. Nós precisamos do Senhor e Ele sabe disso.
Faça assim para os céus agora, você aí da sua casa, aqui na congregação, como um sinal de rendição e um pedido de misericórdia. E deixa o Senhor tocar em ti. É o momento de clamarmos ao Senhor assim, só com as mãos. A sua mão está sendo interpretada pelo Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus sonda os nossos corações. Ele é o teu Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é incomparável, infalível, imutável. É o momento da igreja de receber de Deus. É Deus, é o Senhor, não é homem nenhum, nem pastor, nada disso. É o próprio Deus vindo nas nossas mãos, tocando. E se você precisa de algo, Deus está interpretando também. Receba na sua mão o que você precisa. O que você precisa, receba agora nas suas mãos aí. Seja a área que for, Deus continua sendo Deus. E Ele tem, porque tudo é dele, então Ele tem. Ele sabe, Ele tem, Ele é bom, Ele te ama, Ele é Pai, e é Ele que derrama. Então, Senhor, derrama agora a Tua presença nas nossas vidas, e o pão físico, não só o espiritual, mas vem com graça, Senhor, dá o pão físico, aquilo que o Teu povo precisa, derrama agora nesse término de reunião, vem com o pão físico agora. Pedimos, Senhor, peça agora qual é o seu pão físico, ou seja, qual é a necessidade que você tem com a tua família. Diga agora ao Senhor e fala: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso. Não é errado pedir não, irmãos. Deus, Ele se manifesta nos nossos pedidos, que são de acordo com a sua vontade, porque dele vem o amém. Senhor, interpreta-nos, cura-nos, restaura-nos, vivifica a tua igreja, aviva-nos e enche a tua igreja do teu Espírito, Senhor. Enche-nos de ti, enche-nos cada vez mais na tua presença e nos dá, Senhor, um restante de dia ricamente abençoado, para a glória do teu nome. Que nesta semana, meu Deus, o Senhor aproveite cada situação aqui representada para decretar sobre as nossas vidas aquilo que está no teu coração, e que o Senhor receba louvor e adoração. O Senhor receba louvor e adoração, porque Ele é digno, santo e poderoso é o nosso Deus. Pai, leva-nos em segurança de volta aos nossos lares, para as nossas atividades. Que cada casa receba a ministração do Príncipe da Paz. Que o Príncipe da Paz venha reinar no teu lar, meu irmão, minha irmã. Você que aqui está na congregação e você que está assistindo, receba a paz do Senhor. E nós te louvamos por tudo e te agradecemos por mais um dia na tua casa. Muito obrigado. Muito obrigado por mais um dia na tua casa. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe.